Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O Marqueteiro traz conteúdos relevantes sobre marketing, gestão e inovação, com especialistas que estão transformando o mercado. Cada episódio é uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. Curta e compartilhe com sua rede. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso tema da entrevista de hoje é Desbravando Fronteiras, estratégias e desafios da expansão comercial internacional. Para falar desse assunto, vocês vão ver, nós trouxemos um grande mestre, Francisco Freitas, que é consultor internacional com mais de 30 anos de experiência na transformação de empresas comuns em empresas globais. CEO da Soci Business Internacional, diretor de empreendedorismo global da Câmara do Comércio Exterior de Campinas e região, diretor de negócios internacionais da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, diretor de operações da OVG Bank Fianças, professor de cursos de extensão da Unicamp e apresentador de programas de TV. Você vê que eu estava certo. Nós convidamos um grande mestre para falar desse assunto que é tão importante, né? As empresas elas querem buscar outros mercados, buscar a globalização e, portanto, precisa ter uma estratégia, precisa driblar os caminhos, né? Porque tem uma série de barreiras, não é isso, Francisco? Olá, Luiz Cláudio, e também a toda a sua audiência, a qual eu agradeço aí pela presença, que muito nos brinda, né? Aí com a audiência. É uma honra estar aqui em seu programa, agradeço imensamente a oportunidade, e também você foi muito gentil na apresentação, né? Muito obrigado pelas referências. Já temos aí alguns anos, né, Luiz, de caminhada, mas é sempre muito gratificante, né, novas oportunidades. E quando surgiu esse seu convite, muito me deixou lisonjeado com, né, esta oportunidade de participar do seu podcast, O Marqueteiro. Né? Então, muito obrigado, Luiz. Nossa, E que também o agradecimento, né, de todo o nosso grupo empresarial. Ficamos aqui à disposição para o nosso bate-papo. Então, Francisco, como eu falei na abertura, esse tema é um tema importante e que cada vez vai se tornando mais complexo. Nós já imaginávamos que ia ficar mais fácil, né? Por conta da tecnologia, por conta da melhora nas questões logísticas, imaginávamos que a mundialização do marketing ou a mundialização das empresas ia ser mais tranquila, mas estamos acompanhando nesses últimos anos que não é bem assim. Além das barreiras culturais, além das barreiras econômicas, às vezes das barreiras tecnológicas, sociais, enfim, legais, né? Nós estamos acompanhando aí algumas barreiras no que diz respeito aos grandes grupos né, de países e criando algumas barreiras para receber produtos, para que as empresas possam sair, e parece que estamos vivendo um momento de retrocesso nesse processo. Como é que você enxerga tudo isso, Francisco? Luiz, muito boa a sua pergunta, nos permite até uma reflexão. Eu vejo assim, pegando um gancho, né, no tema marketing, só para fazer aqui uma ilustração, o marketing não é propaganda, né? O marketing é você pensar estrategicamente no seu negócio. E se nós levarmos, então, para o contexto do mercado internacional, nós estamos vivendo de uns anos, né, até esse momento, claro, uma grande expansão, uma grande oportunidade para as empresas internacionalizarem os seus negócios. Mas o que eu observo muitas vezes, Luiz, e também a nossa audiência, a qual agradecemos mais uma vez pela presença, né, é que muitas vezes as empresas, grandes empresários, enfim, aquilo que eu observo no nosso dia a dia, né, eles não se preparam estrategicamente para esse salto. Né? É muito comum, né? Isso não é crítica, isso é uma constatação, Luiz.
Tá? Então, por exemplo, mercado internacional não é você fazer um curso, né, no Zoom, não é você, né, fazer um treinamento dentro do seu quarto, né, de pantufa, né, ouvindo, quer dizer, não é isso, entendeu? Hum, É poeira de chão. Entende o que é poeira de chão? hum, Poeira de chão, você tem que vivenciar a cultura local, né? E isso lhe dá bagagem, experiência. Então, eu me deparo, né, quase 30 anos, a qual até me surpreendo um pouco, né, já há quase 3 décadas, é, de empresas que muitas vezes cometem erros básicos, né, num processo de internacionalização, ou quer seja num processo de importação, exportação, ou startup lá no exterior, enfim, qual que seja o modelo do negócio. Porque muitas vezes elas acabam se aconselhando com profissionais que não conhecem na prática o caminho que elas pretendem percorrer. Entende o que eu quero dizer? sim. Né? Então, de repente, acaba se aconselhando com empresas, profissionais que foram passear na Disney, que foram passear, né? Entendeu? Foram passar uns dias em Portugal, né? Entende? É diferente, né? Então, uma das coisas que eu falo, por exemplo, nesse contexto, que é muito importante as empresas se aconselharem com profissionais que já percorreram na prática, né, o caminho que você pretende percorrer. Por quê? Me prolongando um pouquinho mais, Luiz, quando você imagina em desenvolver um negócio na área de mercado internacional, você precisa, primeiro, imaginar 3 fases, né? A primeira, você tem que fazer um estudo no país destino, né? Depois, você precisa saber de que forma que você irá para esse país destino, né? E a terceira fase, consequentemente, é a operação. Só que todas essas ações não existe mágica, né? Hum, Você tem que ter fluxo de caixa, você tem que ter orçamento, você tem que ter uma peça orçamentária, né? De acordo com as suas ações. Entende o que quer dizer? Então, isso tudo é o marketing, são estratégias, né? Então, é muito comum, pegando um gancho na sua pergunta, os empresários me chamarem para uma consultoria. Francisco, veja bem, o mercado interno está recessivo, né? Então, eu quero, então, exportar o meu produto. Aqui está meu catálogo e veja onde tem oportunidade. Não, peraí. Entende? Não é assim. Aqui está meu catálogo, né? E veja aonde o meu produto é bem aceito. Não, entende? Quer dizer, não é assim que faz as coisas. hum, Então, estão entendendo? Quer dizer, então, primeiro, você tem que fazer um estudo no país destino. Com isso, em conformidade com a sua peça orçamentária, né? E aí, então, isso tudo é o marketing, é você pensar estrategicamente no negócio. Aí sim, aí a possibilidade de êxito é muito grande. Caso contrário, é um tiro no escuro. Pode sim. dar certo? Pode, mas a probabilidade de erro é muito grande. Então, eu estou fazendo uma contextualização geral, Luiz, Sim. aí nesse tema de negócios internacionais, pegando um gancho na sua pergunta. E eu achei muito interessante a sua colocação, que remete também a várias outras reflexões, né? Principalmente no que diz respeito às diferenças entre mundialização de uma empresa e a globalização de uma empresa, né? E também que não basta um consumidor encontrar ou ter desejo no seu produto e você simplesmente mandar para ele em outro país. É muito mais do que isso, né? É toda uma estratégia de realmente se posicionar, segmentar aquele mercado, buscar diferenciais competitivos, ou seja, lançar a marca num determinado país, né? E isso é muito mais do que venda de produto, né? É por isso que é muito bom conversar com um especialista como você, porque Sim. você me dá aí ótimos ganchos, conforme eu costumo sempre frisar. Eu vejo assim, Luiz, ah, não é que seja um processo complicado, né? Desde que você faça as etapas que precisam ser realizadas, né? Então, eu me deparo com situações
tipo assim, de um atropelo, né, no processo natural, né, que é o que eu falei para você. Você tem que fazer um estudo no país destino, fortalecer a sua marca e mais. Muitas vezes você vai para um país destino com outra marca, entendeu? Você vai com uma outra marca, porque você também precisa tropicalizar o seu produto com a cultura local, que engloba desde cores, né? Enfim, uma série de detalhes que você precisa, então, dentro da sua organização, implementar uma nova cultura organizacional. Então, você imagina uma empresa que pretende ir para o comércio exterior que não tem um site em diversas línguas. Básico. Né? Não tem ninguém na empresa que fala uma outra língua. Né? Quer dizer, básico. Então, tem um catálogo em outra língua. Né? Então, eu estou falando isso porque é muito grande a ocorrência nesse sentido. Né? Citando um exemplo, Francisco, aqui está meu catálogo, né? E veja onde tem demanda. E também tem outro lado, Luiz. O cliente nos chama, né? E, Francisco, olha, eu pergunto para esse cliente, mas o senhor pretende exportar para onde? Ah, eu não sei. Você que. Não, entende? Quer dizer, eu não sei, aonde meu produto for melhor aceito, claro. Né? Mas não tem mágica. Né? E mais, quem fala que isso ocorre do dia para a noite não conhece o processo. Tá? Por exemplo, eu residi na China por mais de 2 anos, Luiz. Tá? Então, o empresário que fala para mim aqui no Brasil, eu vou na feira de Cantão, né? E eu falo, você vai com quem? Não, eu vou sozinho. Aí eu falo, amigo, você não vai conseguir pegar nem o táxi lá se chegar sozinho. Entendeu? Recentemente, Luiz, uma empresa nos procurou, né? Em abril, houve na China a feira de Cantão, e essa empresa entrou em contato conosco. Francisco, eu estou indo para a China, na feira de Cantão, e você pode nos auxiliar, o seu grupo, a sua empresa? Sim, claro, nós damos toda a assessoria. E nesse pacote de serviços, Luiz, eu apresentei um intérprete. Né? E qual foi a nossa surpresa? Francisco, olha, intérprete você pode tirar porque eu não preciso. Eu falei, mas como assim você não precisa? Não, eu tenho um amigão que fala inglês, olha, é sensacional, very good, thank you, né? Ou xexê é obrigado em chinês, né? Eu falei para ele, meu amigo, a questão não é falar inglês, a questão é cultural. E tem mais. Quando você vai negociar, você tem que conhecer os truques, os macetes, a cultura local, não é? E mais, o chinês, quando ele quer falar algo que você não deve saber, ele fala em mandarim. E o seu intérprete, ele entende mandarim? Não, ele fala inglês. Então, e mais, presidentes de empresa não falam inglês. Luiz, e a nossa audiência, ele foi para a China com o amigão dele, voltou, e tempo atrás encontrei com ele, eu perguntei, ele muito sem graça, realmente, é um país difícil. Eu falei, não, eu não te avisei, entendeu? Você achou que eu queria tirar o seu dinheiro, né? Você achou que eu estava querendo tirar o seu dinheiro. Não é isso. Eu estava te falando o que é verdade, mesmo porque nós estamos há 30 anos no mercado e eu não estou aqui para jogar meu nome, né? Para ganhar um dinheiro seu, e não é isso. Se eu estou falando para você que você precisa do intérprete, porque eu sei que você precisa do intérprete. Né? Realmente foi difícil, porque eu não consegui. Enfim, ele voltou para o Brasil, entendeu? Aí ele falou: próxima vez agora, então, acho que tem que ter um intérprete. Você está entendendo, Luiz? Então é isso. Você precisa ter profissionais que têm poeira de chão. Poeira de chão todo mundo entende o que quer dizer, né? Aí as coisas facilitam. Aí desenvolve toda a metodologia, né? Todo o marketing, porque as pessoas confundem a propaganda, e não é você pensar em estratégia. Francisco, nós tivemos, até pouco tempo atrás, né, uma pandemia, isso interferiu muito nessas relações comerciais, né, por conta de movimentos, muitas empresas teve que olhar mais para o mercado nacional, não deu para expandir, todo mundo que estava querendo crescer, deu uma paradinha, deu uma segurada. E, por outro lado, agora, no começo do ano, nós tivemos
o Trump, né, entrou no governo americano e ele, enfim, tem colocado algumas ações, né, de protecionismo da indústria americana, e isso criou um movimento na Europa e criou um movimento também na China, né, principalmente a China, que já estava se preparando muito tempo para um desenvolvimento, enfim, global, mundializando os seus produtos, criando portos, enfim, tem um movimento forte nesse sentido. Na sua análise, né, que você deve ter uma demanda enorme de profissionais e de empresas querendo saber sobre esses movimentos. Como é que você enxerga as oportunidades e ameaças? Porque não adianta falar só de ameaças, né? Porque também surgem muitas oportunidades quando acontece qualquer movimento nesse sentido. Então, com relação a essa pandemia e depois com essa mudança aí da política americana, como é que você enxerga essas ameaças e oportunidades para o mercado internacional? Eu vejo assim, bom, primeiro ponto, fazendo uma análise da pandemia, da situação da pandemia, de alguns cases, algumas situações daquele momento para hoje. Você gostaria que comentasse alguma coisa, Luiz, nesse sentido? Não, sim, em Sim, relação à parte de mundialização? sim, além da pandemia, algumas situações que houveram naquele momento, as estratégias utilizadas. Pois é, na Ok. verdade, o que eu acompanho nesse mercado é que as empresas procuraram utilizar meios de distribuir os produtos que muitas vezes não Sim, estavam muito preparadas, né. Eu acho que houve um avanço do ponto positivo, a logística que antes você falava: para levar para um país, 30 dias, 60 dias, hoje você, em- recebe de uma forma muito mais rápida, né. eu vejo assim, Luiz, o comércio internacional, um dos grandes gargalos é a logística, Sim, né? É o modal, né? Aquilo que eu falo. Então, por exemplo, não faz sentido você exportar do Brasil para a China uma massa recheada, né? Ela vai chegar na China daqui a 35 dias de mar, depois mais desembaraço, ou seja, ela vai sair aqui do Brasil hoje, daqui 3 meses ela chega na mesa do consumidor, né? Então, existem produtos que a questão da logística ela é fundamental e precisa ser analisada. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a coisa da pandemia, eu tenho um case muito interessante para compartilhar aqui com a sua audiência. opa, A pandemia, claro, imagina, na pandemia, tinha sentido você, por exemplo, importar algo por via marítima? Pare e pensa. Não, vamos fazer um exercício aqui. Da China. Então, vamos importar um frasco, né, válvula do álcool gel, né, do frasco. Você hum, imagina, 35 dias de mar até chegar, desembaraçar, quer dizer, é algo para 3 meses. Fazia sentido? não, Você, não, né, entendeu? Olha, eu vou comprar agora aquelas válvulas de álcool gel, mas eu vou receber daqui a 3 meses. Quer dizer, está morto, não tem tá sentido morto. nenhum. Né? Imagina. Bom, então só tinha o meio, via aérea, né? Só que era assim, eu tenho um caso real para compartilhar aqui. Eu só não posso citar o nome da empresa por questões Não, éticas, claro. né? A não ser que eu tivesse autorização do presidente da empresa. Mas nós tivemos um pedido de 1.500.000 válvulas de álcool Caramba. gel. Sabe as válvulas do álcool gel? Sei, Um sei. milhão e 500.000 por um grande distribuidor lá no Nordeste. Um grande distribuidor. Bom, resumindo aqui, o pedido ficava em 1 milhão, o frete ficava em 1 milhão. Entende? Quer dizer, aí você coloca na ponta do lápis a operação. Qual que é o lucro que essa empresa ia ter, né? Não tinha lucro. Então eu pergunto, era uma operação viável? No primeiro momento, Financeiramente, não. não. Financeiramente, não. Bom, mas aí, qual que é a estratégia do negócio? Por isso que eu falo, tem todo um envolvimento, aí até mesmo financeiro, contábil. Esses produtos, nós dividimos em 3 fases, em 3 etapas, de 500.000 válvulas, entendeu? Então, foram 3 envios.
3 envios de 500 mil. Chegou por Viracopos, Campinas, São Paulo. Assim que chegou, Luiz, audiência, nós não nacionalizamos o produto. Nós colocamos numa carreta e transportamos até o Nordeste. Lá, a trade que compõe o nosso grupo tem um CNPJ. Então, lá no Nordeste, nacionalizou o produto. Aí a operação começou a se tornar viável. Por quê? A única forma que era viável essa operação era trazer por via marítima, mas não tinha sentido. Sim. Entendeu? Então, tinha que ser por via aérea. E, claro, naquele momento, o espaço dentro de uma aeronave custava, né? Porque era uma demanda absurda, né? Vocês perceberam? Então, nós dividimos em 3 etapas, 500 mil válvulas, Viracopos, São Paulo, põe numa carreta, não nacionaliza em São Paulo, porque tem as questões de CMS, repasse, então, dos impostos estaduais, né? Fomos lá para o Nordeste, lá a nossa trade tem um CNPJ, e lá nós nacionalizamos. Aí a operação ficou viável. Então, você vê, por exemplo, no primeiro momento, era uma coisa que não fazia sentido, né? Depois, com essa engenharia, então, isso aconteceu, vamos dizer assim, diversas vezes, né? Agora, empresas que não têm essa estrutura, que nem, por exemplo, eu também estou hoje como diretor da Câmara, né, de Negócios Internacionais da Câmara de Indústria, Comércio, Mercosul e Américas, e também de empreendedorismo global na Câmara de Comércio Exterior de Campinas, região. E as câmaras, até pela sua estrutura operacional, ela também facilita, né, livre comércio, tem uma série de tratativas. Então, é isso. Então, é muito importante as empresas também buscarem as entidades, associações, né, compor, porque isso dá musculatura, isso dá viabilidade operacional. Porque não é só você fazer a operação, ela também tem que se tornar lucrativa, porque senão ela perde sentido. Né? Aí o que acontece? Aí, vindo agora para o momento presente, o Trump é um grande negociador. Né? Você pode ver que no primeiro momento, né, houve todo um embate e depois ele foi adequando, né? Claro, aí fica essa questão entre Estados Unidos e China, existe uma série de oportunidades aí, né? Principalmente para o mercado brasileiro, né? Então, nós já estamos observando uma melhor adequação, né, Luiz? Sim. Desse cenário, né? Uma melhor adequação. O Trump é um grande negociador, né? Ele utiliza aquilo que nós chamamos em marketing. Me permita, Luiz, porque você que é um especialista em marketing, imagina. A tática do bode. Você conhece a tática do bode? Colocar o bode na sala. Não é? Então, para a nossa audiência, o que é a tática do bode? Bom, de repente, né, isso é muito na época da Black Friday, não é? Sim. Não é assim? Ou seja, então você joga lá um valor, né? Depois chega naquilo que você quer, só que a outra pessoa acha que está fazendo um grande negócio, né? Ele está usando a tática do bode, né? Não é isso? Sim. Você joga o preço lá em cima, depois chega onde você deseja, né? Enfim, e faz com que a outra pessoa ache que ela está no comando da negociação, né? Sim. Tática do bode. Não é isso? Sim, sem dúvida alguma. E eu achei legal principalmente o case, né, que você apresentou para a gente, né, porque é uma estratégia bacana, né, que você fez o que nós chamamos de transferência de estoque, né? Então, quando chega o produto em Campinas, você simplesmente diz, eu não estou vendendo para o Nordeste, eu estou simplesmente transferindo um estoque meu que estava em Campinas e estou transferindo agora para o Nordeste. E aí não paga imposto, né? Exatamente, porque você imagina, Luiz, se nós nacionalizássemos o produto em São Paulo, aí você leva para o Nordeste, o que tem que fazer? Imposto. Você tem, quer dizer, aí a operação aliás, o cliente tinha que pagar para fazer a operação. Entendeu? Ele mesmo falou isso, falou, vou ter que pagar para fazer isso. Eu falei, não, se não for... Mas isso que eu falo, porque aí é importante o grupo empresarial ter essa estrutura, né? E outra coisa também que eu lembro, assim, no nosso dia a dia, Luiz, é coisas assim, coisas básicas, né?
Muitas vezes, por exemplo, questões de amostras, também na área de mercado, né, de amostras, é uma coisa que isso também precisa ser muito bem conversado antes, tá? Porque eu tenho, enfim, nós nos deparamos com situações, muitas vezes, de empresas que o processo trava, porque começa toda uma negociação, né? Aí o cliente lá do Pai Destino fala assim: envia para mim 500 garrafas desse suco de laranja de amostra, né? Só que 500 garrafas dá 400 quilos. 400 quilos é 4 ou 5 pessoas. O frete fica em, por exemplo, em $5.000, né? Aí fica aquela briga: quem que vai pagar isso? Entendeu? Né? Quem que vai pagar? Vamos dividir? Quer dizer, não foi conversado antes? Você tá, quer dizer, entende? Quer dizer, e aí o processo ele trava, né? Aí as coisas travam. Então, agora, quando você tem um pessoal experiente, né, que tem poeira de chão, que conhece os trâmites, né? Tudo isso já é, vamos dizer assim, costurado, né? É trabalhado antes, e as operações, elas viabilizam, né? Até mesmo em questões de embalagem, cultural, né? Por exemplo, eu vou dar uma deixa aqui. Eu estive em Angola, trabalhei em Angola por 5 anos, Luiz. E Angola, todo produto que tem a palavra gema significa diamante. Uau. Então, se você, de repente, você lança um produto lá, gema, por exemplo, tem lá, né? O que o consumidor associa? Que é um produto de qualidade, é um produto top, de linha. Então, são estratégias de cada país, né? Então, por exemplo, China, você nunca deve dar uma camisa branca para um chinês, você nunca deve dar um chapéu para um chinês. Por quê? Camisa branca para um chinês, se você for para a China... Pessoal, presta atenção, se você for para a China, não cometa essa gafe, hein? Chegar e dar um chapéu para um chinês, sabe o que significa você dar um chapéu para um chinês? Não, você está dizendo que ele tem chifre. Entendeu? Ele vai associar. E a camisa branca significa que quando ele partir para o outro plano espiritual, ele vai ser enterrado com a camisa branca. Entende? Aí você chega lá, você quer fazer graça, né? Aí você entrega uma camisa branca e um chapéu. Aí pronto, acabou qualquer tipo de negociação. Não, é isso. Você tem que estudar a cultura local, você tem que, né, entender os hábitos, né? Enfim, são detalhes que isso tem um impacto direto, Luiz, e audiência, aí no desenvolvimento dos seus negócios. Sem dúvida. E, Francisco, aproveitando esse seu lado também como professor, como, enfim, que conduz aí, palestrante, com relação à formação desse profissional, né, eu queria que você também aproveitasse, falasse um pouco do seu curso, como é que ele está estruturado, o que o aluno, né, ou o interessado, a empresa interessada, vai encontrar no teu material e que vai contribuir para a sua formação. E queria também que você falasse um pouco sobre estas habilidades e competências que um profissional tem que ter para atuar nesse mercado tão complexo, né? Já é complexo falando do próprio país, né? Como um Brasil extremamente com bastante diversidade de todos os sentidos, né? Porque é um país continental, então nós aprendemos já no próprio país como atuar de uma maneira global, porque são diferenças, né, em termos de atuação. Mas eu queria que você falasse um pouco do seu curso, da estrutura, o que as pessoas estão procurando, né, e quais são as habilidades e competências necessárias para atuar nesse mercado. Tudo bem, Luiz. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, primeira coisa que eu quero deixar claro para a audiência é entender que, vamos dizer assim, a internet é algo de muita fantasia, né? Tá cheio de gurus, né? Que vão ensinar você a ficar rico, né? Você a triplicar as suas vendas. Só que tem um detalhe: esses profissionais que vão ensinar, né? Eles nunca tiveram CNPJ, né? Eles nunca empreenderam, né? Eles nunca tiveram CNPJ e querem dar cursos. Eles querem ensinar, né? Esses dias um cidadão ele me procurou, não, Francisco, veja bem, porque, né, eu tenho aqui uma metodologia, eu posso orientar aí que triplicar suas vendas, criar. Eu falei, perfeitamente, deixa eu ver seu imposto de renda.
já que você ganha tanto dinheiro, vamos ver seu imposto de renda. Vê se ele mostrou para mim o imposto de renda. Não mostra. Não, eu quero ver seu imposto de renda. Ué, já que você está falando que você ganha tanto dinheiro, vamos ver seu imposto de renda. Me mostra aqui seu imposto de renda. Ele sumiu, nunca mais apareceu. É um a menos para perturbar. É um a menos para perturbar, fazer a gente perder tempo com esses papagaiada. Entendeu? Né? Então, é assim, ó. Outra coisa também que eu vejo importante, esse negócio de networking. Não, Francisco, ó, vamos lá, porque nós vamos fazer um networking. Para mim, networking é o seu resultado. Quando você tem resultado prático, você pode ter certeza que você vai sentar na mesa de quem precisa te conhecer. Entendeu? Sim. Não, um tempo atrás, um cidadão chegou o cúmulo chegar para mim, Francisco, olha, eu sei que você é o diretor da Câmara, tá? Eu posso te apresentar o presidente de tal empresa, não sei o quê, você me dá só um valor tal. Eu falei, amigo, peraí, vamos fazer o seguinte, você nunca mais me procura, tá? Que isso? Ele queria me cobrar. Eu falei, primeiro, eu não estou te pedindo nada, entendeu? E você ainda quer me cobrar para apresentar um... Quer dizer, então, as pessoas perderam o senso, Sim. Luiz, sabe? Sim. Perderam. Eles acham que network é aquele bando de puxa-saco, né? Fazendo média. Isso não é networking, tá? Então, eu, por exemplo, às vezes eu evito de ficar com muita... Por quê? Porque o que você mais encontra em network? Os morcegos. O que são morcegos? Louco para te sugar o seu sangue, né? Louco para te dar uma mordida, tirar seu sangue, aproveitar de algo. Então, o resultado, eu vejo assim, resultado faz com que você seja levado ao próximo nível. Quando você tem resultados práticos, você pode ter certeza, você vai sentar junto com o presidente de empresas que tem que te conhecer, você vai participar dos eventos que você precisa estar, mas através dos resultados. Então, a primeira coisa que eu falo, pare de acreditar em soluções mágicas. Tá? Pare de acreditar em 10 pás da prosperidade. Eu vou ensinar aqui, né? Isso não existe. Tá? Então, o que eu trago no meu curso? Eu não trago nenhuma solução mágica, eu não trago nada, olha, eu vou mudar a sua vida, você vai empreender globalmente. Isso é uma papagaiada, tá? Mesmo porque, como que eu vou falar isso se eu nem conheço a empresa? Né? Agora, o que eu trago no meu curso? Eu trago a minha experiência e eu trago a metodologia, os conceitos, aquele checklist, para ninguém enganar você, né? Para não vir com aquelas conversas, aquele blá, blá, blá. Né? Então, você sabe os passo a passo, o que você tem que considerar, o que eu tenho que avaliar, e aí você adapta a sua empresa. Então, o meu curso, eu trago isso, mas não prometo nada de mágica, mesmo que eu também não sou mágico, né? Mas eu apresento isso, Luiz, entendeu? É as fases, a metodologia. Bom, eu quero importar, eu quero exportar, eu quero levar minha empresa para o exterior. O que eu tenho? Eu tenho que pensar em quê? Quais são as fases? Entendeu? Quais são os caminhos? É isso aqui. Então, o meu curso traz isso. E é isso também que eu passo no curso da Câmara do Mercosul, na Câmara, na própria Unicamp, né? E o curso que eu disponibilizo também nas redes sociais. Então, quem quiser conhecer o meu curso, é só acessar o site, que é o www.socibusiness, business.com.br. Ali, a sua audiência pode ter mais informações e conhecer. Então, é isso. O curso é basicamente essa estrutura, né, de como você... aquele checklist, entendeu, Luiz? Bom, sim, eu tenho que pensar nisso, fazer isso, agora eu tenho que avaliar isso. Quer dizer, isso dá um roteiro, né, para você realmente, vamos dizer assim, ingressar nesse mercado. Então, agora, outra coisa também que eu sempre faço questão de frisar, e falei até aqui já no nosso bate-papo no início, para você ter dinheiro novo, você tem que gerar um fato novo. Entendeu? Então, eu quero dinheiro novo. Tá, você tem que gerar um fato novo. Então, esse fato novo é exportar meu produto. Ok, é um fato novo. Eu quero importar porque eu vou ter uma taxa melhor, vou ter uma... Enfim, é um fato novo. Agora, vou repetir, procure orientações e dicas de quem já percorreu na prática. Isso é importante. Na prática, com resultado. Tá?
Não, o problema, Luiz, é que as pessoas vão se aconselhar com quem nunca construiu nada. Sim. Entendeu? A pessoa nunca viveu no exterior, nunca desenvolveu nada em mercado internacional, foi passear no exterior, ficou lá um mês, 20 dias, e, e aí muitos vão se aconselhar, quer dizer, não tem aquela pura de chão, não tem aquela prática, entendeu? Mas fala muito bem inglês. É aquele caso da China, do colega, você vê uma grande empresa, esse empresário levou um amigão dele para a China, enfim, foi um fiasco, né? Porque ele, quando eu falei para ele que ele precisava do intérprete, ele achou que eu estava afim só de tirar o dinheiro dele, né? Depois ele viu que, né? Quer dizer, Sem dúvida. que precisa. Então é isso, tá? Não tem mágica. Outra coisa, um processo de exportação não ocorre do dia para a noite. Se alguém chegar e falar assim, não, daqui um mês você está exportando, esquece, ele não sabe o que está falando, tá? Porque, primeiro, é muito perigoso você dar um passo neste nível sem fazer um diagnóstico da empresa, primeiro, até mesmo de formação de preço de venda, né? De fluxo de caixa, capacidade financeira, existem N variáveis. É a mesma coisa você chegar no médico e ele falar, toma esse remédio, e nem te fez um diagnóstico. Imagina, né? É a mesma coisa. Sim. Né? Então, é isso que eu comento aqui, deixo para a sua audiência. Então, procure orientações de quem já percorreu na prática e conhece na prática. Não é teoria, não é curso de internet. Pare de ficar acreditando nesses cursos milagrosos, né? Que vai ensinar a ficar rico, que vai... Isso não existe, tá? Outra coisa, alguém... Luiz, até pela minha profissão, eu entrevisto também vários empresários. Todos eles têm uma caminhada árdua. Ninguém ficou do dia para a noite, entendeu? Você sabe disso, Luiz, não é? Sim. Então é isso. Então, e esse meu curso, eu me preocupei muito com esse foco, tá? De não aparecer ser mais um, né? Charlatão querendo vender curso, né? Para ganhar o dinheiro, entendeu? Não é isso, tá? O objetivo nosso realmente é divulgar o nosso trabalho, até porque as posições que eu ocupo hoje não me permite a me aventurar. Hoje eu tenho um programa de entrevistas na TV, né? Então, enfim, é minha imagem. Claro. Eu sou diretor das câmaras, né? Da Câmara de Campinas e do Mercosul e Américas, né? Dou aula na Unicamp, quer dizer, eu não posso expor a minha imagem de uma forma para ganhar sem conto, entendeu? Não, você tem toda a razão. Né? E também, pessoal, aproveitando, né, além desse contato que o Francisco colocou, o Francisco Freitas ele está nas redes sociais. Eu consegui localizar esse maravilhoso profissional no LinkedIn. Então, se vocês colocarem ali Francisco Freitas, vocês vão chegar até o trabalho dele, que é também muito bom acompanhar, né, ali no LinkedIn. E também, caso vocês tiverem qualquer tipo de dificuldade, eu sempre coloco os contatos do canal, né, à disposição, que eu vou ter a maior satisfação de retransmitir, caso vocês tiverem qualquer tipo de problema. Mas, enfim, as redes sociais você encontra o Francisco Freitas. Ô, Luiz, obrigado. Né? Meu Instagram também, aproveitando, né, é o franciscofreitas.oficial, mas no próprio LinkedIn, né, Francisco Freitas, e o site, né, repetindo então, é o socibusiness.com.br. Eu fico à disposição, né, de todos. Enfim, agradeço esse bate-papo também bastante, assim. É um bate-papo mais descontraído, né, Luiz? Sim, esse é o Podcast, objetivo. uma coisa mais descontraída, agregando alguns cases, né? Às vezes também eu acabo me prolongando um pouco, a qual também peço aqui desculpas à sua audiência, né? Me prolongar um pouquinho mais, mas o nosso trabalho, né? Então, também como eu estou na TV, a gente acaba falando um pouco mais do que o normal. Né? Mas que foi um ótimo bate-papo, Francisco. Eu adorei te conhecer, né? Adorei as suas colocações, a sua visão, sempre otimista, né? Sobre esse processo, mas também, além de otimista, responsável no sentido de colocar os pontos que são necessários observar, o cuidado, né? De você não simplesmente mandar um produto para um outro país, mas você
ter todo um cuidado, um preparo para que você possa atuar de uma maneira adequada. Eu só tenho que te agradecer, Francisco, é um carinho muito grande que você teve conosco. Assim que eu fiz o convite, você rapidamente falou: vamos lá, vamos fazer, e eu estou muito feliz de te conhecer. A recíproca verdadeira, Luiz, tenha certeza, assim que você me fez o convite, formalizou o convite, eu também já passei a conhecer, né? E claro, as primeiras impressões foram assim excelentes. Então, tenha certeza que isso também é fruto do seu trabalho, né? Eu já identifiquei a qualidade também do seu podcast, acompanhei algumas entrevistas, então, para mim também fazer parte deste hall, né, de convidados, então, muito nos honra, né? Então, eu agradeço você pelo convite e oportunidade. E espero também revê-lo numa uma próxima oportunidade, seja em breve. E fico à disposição. Muito obrigado, Francisco, com certeza. E prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, até o nosso próximo encontro. Até lá. Tá? E como se diz na Deixe China, seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.